boa noite. Olá, boa noite, Carol, seja bem-vinda. Boa noite, Renata. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Não, eu estava com dificuldade para entrar, mas agora deu. Deu tudo certo agora. Seja bem-vinda, Carol. Aguardar mais um minutinho, ver se o pessoal chega aqui. Então, gurias, vamos começar então, tá? Boa noite, deixa eu me apresentar. Eu sou a Francine Souza, sou coach, mentora comportamental de mulheres de negócios. E hoje, né, vamos fazer esse aulão aqui de inteligência emocional para solteiras, que na verdade não serve somente para solteiras, né? A inteligência emocional, ela está presente na nossa vida, na vida de qualquer um, de homens, de mulheres, de casados, enfim. Tudo bem, Carol? Então, conforme o pessoal for entrando, eu vou autorizando aqui, mas vamos cumprir com o horário, né? Eu não sou muito de passar slides, tá? Porque eu gosto de falar bastante, então os slides eu vou colocar depois lá no grupo para que vocês possam fazer uma reflexão. Na verdade, os slides que eu preparei é para uma reflexão, para vocês poderem avaliar, né, a atual vida de vocês, o que vocês estão, na verdade, pensando e comunicando para o seu próximo. Então, eu vou falar de um primeiro pilar, né, da inteligência emocional, que chama-se conheça as suas emoções. Na verdade, muitas vezes, nós achamos que nos conhecemos, mas a gente não se conhece. A gente acredita que a gente conhece também o próximo, mas a gente também não conhece. No momento que eu não consigo me identificar as minhas emoções, como é que eu vou estar identificando as emoções de uma outra pessoa? E conhecer as minhas próprias emoções é justamente isso. Não sei se vocês já viram o filme Divertidamente, onde trata lá das quatro emoções, né? Tristeza, medo, a raiva e a alegria. É justamente isso. É a forma com que nós tratamos as nossas emoções no dia a dia. Então, como é que eu identifico quando eu estou num momento de raiva? Como que eu identifico quando eu estou num momento de medo, de tristeza? Todas essas emoções, elas fazem parte do nosso dia a dia. E se a gente parar para pensar, né, pegando o exemplo lá do filme, o medo, a tristeza e a raiva seriam três sentimentos ruins. Mas que, na verdade, se a gente souber utilizar eles ao nosso favor, a gente consegue modificar todo um emocional. Então, a tristeza, ela não é tão ruim assim, porque ela traz uma lição, ela vem para ensinar. A raiva, se eu souber trabalhar ela de uma forma positiva, eu consigo usar essa raiva ao meu favor. Então, nos momentos de raiva, de fúria, o que eu tiro depois que eu acalmo o meu estado emocional? O que eu tiro de bom desse sentimento? O que isso vem para agregar na minha vida? Então, muitas vezes a gente deixa a emoção tomar conta, a gente fala mais do que deveria, a gente age por impulso e não olha para este lado do controle emocional. Não é simples, não é fácil,
eu querer ter um controle das minhas emoções. Mas existe uma coisa que nós temos, né, os dois, cada lado do cérebro funciona de uma forma. Um lado é o lado emocional, o outro lado é o totalmente racional. E existem pessoas que trabalham totalmente com o lado racional, que geralmente são pessoas são mais centradas, mais tranquilas. E quem age muito com o lado emocional age totalmente focado para as emoções. Então é como se fosse um bateu, levou. No momento que alguém vem, me machuca e me fere, eu vou rebater para essa pessoa. Só que eu não preciso ser assim. Eu preciso saber trabalhar essas emoções ao meu favor. Então, todas as emoções que nós sentimos, elas tanto, até as emoções boas, que é a felicidade, a alegria, e fora tantas outras, elas podem, às vezes, ter um peso negativo para a nossa vida. A alegria em demasia, ela ativa um estado que é o ego. E o ego demais, ele é prejudicial. Porque geralmente, quando nós estamos com o ego muito elevado, a gente acaba não olhando as pessoas à nossa volta, ou muitas vezes até diminuindo essas pessoas. Então, no momento que eu aprendo a conhecer essas emoções, eu começo a me tornar uma pessoa inteligente emocionalmente. E como é que eu olho essas emoções? Primeiro passo, eu preciso aprender a me silenciar, identificar o que está acontecendo comigo naquele momento. Por que que de repente aquela pessoa me tira do sério? E agora entrando na parte de relacionamento, né? Por que que muitas vezes a gente acaba se frustrando com a outra pessoa? Porque a gente acaba depositando uma certa expectativa nessas pessoas ou nessa pessoa, sabendo que ela talvez ela não possa nos devolver aquilo que a gente está ali depositando. Então é aí que gera as frustrações dos relacionamentos, os términos dos relacionamentos, porque eu fico esperando sempre do próximo que o próximo ele seja uma pessoa diferente, que ele seja exatamente aquilo que eu estou pensando. Mas o próximo, ele não vai ser como eu quero. Ele não vai ser da forma que eu quero, do jeito que eu quero. Ele não vai botar a camisa azul lá porque eu quero. Por quê? Porque está fora do meu controle, porque eu não posso controlar essa pessoa. Eu controlo os meus sentimentos, eu controlo a mim, o que eu faço, o que eu sinto. Mas eu não posso, de repente, pensar que a outra pessoa ela tem que me amar do mesmo jeito que eu amo ela, porque cada pessoa tem a sua forma de amar diferente. E é por isso até que eu coloquei aquele teste no grupo das 5 linguagens do amor, porque cada pessoa tem o seu formato de amar. Alguns amam receber presentes e se sentem valorizados por isso. Outros amam que o parceiro vá ali e lave a louça, que tire o lixo, vai varrer a casa. Outros amam que a pessoa tenha tempo de qualidade, caminhar junto, ver um filme, aproveitar os momentos bons. Assim como tem outras pessoas que gostam daquela bajulação de elogios, de palavras, de toda hora dizer te amo, te gosto. Então, independente se temos um relacionamento ou se não temos, essas 5 linguagens do amor são aplicadas dentro disso. Até se eu hoje não tenho ninguém, eu, identificando a minha linguagem de amor, eu vou lá procurar um parceiro que ele esteja alinhado com a minha linguagem de amor. De repente, se eu sou uma pessoa que gosto de tempo de qualidade, eu vou tentar me conectar com parceiros, com pessoas nas redes sociais, nesses aplicativos de relacionamento, que gostem de ter tempo de qualidade. Porque isso é fácil de identificar. Numa conversa, tu já identifica. Então, quando começa a se falar na mesma linguagem, tudo facilita. Então, eu preciso ter esse conhecimento, me conhecer primeiro, para depois me permitir conhecer o meu próximo. Identificar essas emoções, identificar o que a outra pessoa causa em mim. Às vezes, será que quando lá fulano não faz o que eu gosto, será que isso me perturba? Ou será que quando lá o meu contatinho não me responde, o que isso causa em mim? Será que isso me dá raiva? Será que eu fico triste? Será que eu já fico pensando um monte de coisa na minha cabeça?
na verdade, o pensamento é nosso. Porque talvez a outra pessoa nem esteja conectada no que a gente está pensando, agindo, fazendo. A pessoa não quer saber. Às vezes o cara está lá estudando, ou ele está fazendo algo bem, sei lá, bem diferente do que tu está imaginando, e aí quando vê, tu já está pensando várias coisas na tua cabeça. Então, quando se está solteira, agora falando para o público, né, das solteiras, quando se está solteira, a mente, muitas vezes, ela fica muito fértil. E fértil no sentido de acreditar que aquele cara que eu estou conversando, eu estou alimentando uma expectativa que aquele cara ali, de repente, pode ser o meu possível namorado. E, de repente, ele não vai ser o teu namorado. Porque talvez, se vocês conversando, vocês se dão super bem, mas se vocês se conhecerem pessoalmente, vocês não vão se dar tão bem assim. Então, tudo é conversa, é diálogo, é conhecer as emoções, é se conectar. Será que realmente eu posso ir a fundo com essa pessoa? Ou talvez eu posso somente me permitir conhecer ela sem criar expectativa de ter uma relação no futuro? Assim como tem pessoas que querem muito ter um relacionamento, outras que já estão dentro do relacionamento, tem aquelas pessoas que não querem relacionamento algum, que elas simplesmente querem viver a sua solitude. Eu não sei hoje qual é, né, o estado civil de vocês, né, Carol e Renata, mas eu gostaria de saber, se vocês quiserem abrir o microfone aí e contribuir comigo. Solteira. Solteira. E tu tá bem, Renata, feliz com a tua solteirice ou tu tá em Sim, procura de alguém? estou à procura, mas não estou desesperada. Que é Sim. bom, né? Que bom. E tu, Carol? Eu sou casada. Esse mês, agora que entra amanhã, eu vou fazer 4 anos de casamento. Então, mas eu ainda convidei, né, umas amigas, porque eu vejo assim como a Fê falou, né? A gente usa esse tema eu uso para todos os relacionamentos, sejam eles profissional ou familiar, e também na questão de amizades, né? Porque às vezes a gente se depara com algumas situações que elas são muito parecidas com o relacionamento amoroso, né? Com o relacionamento de um casal. E aí também para motivar, né? Eu disse assim, gurias, eu também vou participar, vamos lá. Aí eu tava mandando agora para elas, e daí uma é contadora, daí ela mandou assim, Carol, não tem como, hoje é o último dia do imposto de renda. Daí a outra disse, eu tô aqui com os meus filhos, não sei o quê. Daí eu disse, tá, então pelo menos entre e bota e escutar ali que eu explico, né? Que vocês não vão abrir áudio, nem câmera. E eu tô aqui, né, tentando, disse assim, pelo menos ouve, né? Eu acho que tudo é importante. Com certeza, com certeza. Então vamos lá. Então eu estou falando para uma casada, né, e para uma solteira que está feliz com a sua solteirice. E isso é ótimo, Renata. Tá feliz em estar solteira, né? Porque o que eu percebo muito, assim, as mulheres que eu atendo, que inclusive amigas minhas que estão na busca incessante de ter alguém. E nessa busca incessante de ter alguém é que nem tu entrar no mercado com fome. Com Pega fome, pega qualquer coisa. Primeira coisa que tem na prateleira. Então, se tu quer ter um relacionamento de valor, até mesmo, né, a Carol que é casada, ter um relacionamento de valor é tu te conhecer e conhecer o teu próximo. É tu entender as tuas limitações e deixar isso bem claro lá pro teu parceiro e também entender as limitações dele. Porque muitas vezes tu não vai conseguir saber o nível de amor que a outra pessoa sente por ti, o nível de interesse que a outra pessoa sente por ti. Porque às vezes tu pode estar super interessado, super apaixonado, tu pode amar muito, e aquela outra pessoa, devido lá aos traumas e crenças que ela já teve, até mesmo de pai e de mãe, isso para ela o relacionamento é muito complexo. Então, no momento que eu consigo entender como é que, primeiro conhecer, né? Acho que o primeiro processo é conhecer bem a outra pessoa que tu vai te relacionar, conhecer bem o que essa pessoa vem para trazer para a tua vida. Porque, na verdade, não existe metade da laranja, que nem eu costumo dizer. Existe aquela pessoa que vem para te
transbordar, né? Tu já é uma pessoa completa, ela vem para somar, ela vem para te transbordar. E um relacionamento é isso, é trazer alegria, trazer felicidade. Se não for para ser dessa forma, é melhor não ter, né? Então, eu conhecendo essas minhas emoções, conhecendo as emoções do outro, eu parto para um segundo pilar que chama-se controle as suas emoções. Então, às vezes, a gente tem, né, os bichinhos na mente, na cabeça, aquela coisa de que, o que está fazendo? Por que será que não respondeu? Por que será que não falou comigo? Por que será que não está no WhatsApp agora online? Ou por que eu mandei uma mensagem lá tantas horas atrás e a pessoa não me respondeu? Como eu digo, assim como a nossa vida é corrida, a vida da outra pessoa também é corrida. Então, muitas vezes eu posso estar trabalhando e mando uma mensagem. Não me importa de no meio do trabalho mandar uma mensagem, mas será que a outra pessoa recebe isso da mesma forma? Será que ela consegue parar o trabalho dela lá e te responder a mensagem, te mandar um emoji lá com carinho ou algo do tipo? Às vezes não dá. Ou aquele carinha lá que tu tá, né, conversando, tá desenrolando uma conversa, às vezes o cara não responde. E aí a maioria das mulheres é a cabeça cheia de minhoca. Não me respondeu porque já tá falando com mais umas 10, ou não me respondeu porque garanto que tá fazendo sem vergonhice, garanto que não sei o quê. Então a gente acaba se precipitando e prejulgando o próximo. Então, no momento que eu consigo controlar essas emoções e tirar os bichinhos, os grilos da minha cabeça, eu consigo estar me preparando para viver uma relação muito mais feliz. Então, às vezes, na ansiedade de querer sempre ter o outro por perto, como eu disse, a gente tem controle de nós, do que nós fazemos, mas eu não tenho controle do meu próximo, o que ele faz, o que ele pensa, o que ele age. E o que me resta é confiar. Então, é como eu digo, eu confio em mim. Eu posso não confiar no outro, mas eu confio em mim. Então, se eu sei que eu estou fazendo, né, a minha parte da melhor forma possível, com tranquilidade, com leveza nos meus pensamentos, porque, claro, às vezes pode sim existir uma traição, o cara pode estar falando com outras pessoas, o cara pode estar, né, querendo, tá te conhecendo mais umas 5, 6, mas aí o problema não é teu, né? O problema é daquela pessoa que ela não está cumprindo com um acordo, no caso. Não está se permitindo somente te conhecer, ela quer conhecer mais 3, 4, 5, 6. E por aí vai. Então, quando tu começa a ter esse controle emocional e perceber que as tuas emoções tu consegue controlar, mas tu não consegue controlar as atitudes do outro, as emoções do outro, isso é muito forte e dá muito efeito, dá muito resultado. E agora partindo, né, para um terceiro ponto, a nossa autorresponsabilidade. O que é ser autorresponsável? É eu identificar que tudo que eu sinto, que eu penso e que eu falo é responsabilidade minha. Tudo que eu comunico para o outro é minha responsabilidade. Então, no momento que eu estou estressada, que eu estou com raiva, que eu estou brava, que eu estou em estado de ciúmes, eu estou comunicando para outra pessoa tudo isso. E muitas vezes eu estou comunicando da pior forma possível, sem ter diálogo, com instinto, agindo com a rispidez, muitas vezes, de palavras ou até de gestos. Então, se eu sou autorresponsável pelas minhas emoções, atitudes e pelo que eu comunico, talvez esteja na hora de eu ter mais cuidado com a mensagem que eu estou passando para o meu próximo. E não é só em questão de relacionamento, não. É família, é colega de trabalho, é amigos. Muitas vezes a gente tenta passar uma mensagem positiva, tenta passar uma mensagem legal para essas pessoas, mas a gente está comunicando de uma forma errada. E essa pessoa está entendendo lá de uma forma errada. Uma forma que não condiz com a mensagem que eu quero passar. Então, se eu começo a entender que eu tenho essa autorresponsabilidade perante as minhas emoções, eu preciso cuidar um pouco mais do que eu estou comunicando para os outros. Não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas seria bom para vocês fazerem para reflexão.
Pensem em vocês como vocês são, de fato, né? Como eu sou de fato, como eu me identifico, né? Quem eu sou, quem é a Renata, quem é a Carol, quem é a Francine. E agora, como será que a outra pessoa me vê? Como é que lá, por exemplo, a minha mãe, o meu pai, o meu marido, ele está me enxergando, ou a minha amiga? Como será que ela está me enxergando? O que ela vê da Renata? O que ela vê da Carol? O que ela vê da Francine? E como será que as pessoas que não me conhecem, mas que são conhecidas de passagem, de oi, tchau, qual é a visão que essas pessoas têm de mim? O que será que elas pensam de mim? Porque às vezes a gente tem isso. Ah, olha só, tem uma conhecida lá, ela não me conhece direito, só me dá oi, me dá tchau, mas ela tem uma visão de mim. Bah, a Francine é trinogenta. Ela passa por mim e só me dá boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. E às vezes a gente sabe por terceiros, bah, fulana lá te acha triantipática. Sendo que, para a tua família, que são as pessoas mais próximas, tu é uma ótima pessoa, uma pessoa maravilhosa. E aí, para aquela pessoa que não te conhece direito, lá acha que tu é antipática. Por quê? Porque tu tá comunicando que tu é uma pessoa antipática. Às vezes o semblante fechado, a cara séria, a falta do sorriso naquele bom dia, naquele boa tarde, faz transparecer que tu é uma pessoa antipática, sendo que na verdade tu não é. Então existe aquela visão que eu tenho de mim, que as pessoas mais próximas têm de mim, e aquela visão das pessoas que são meus conhecidos, o que será que elas pensam de mim? O que será que eu estou comunicando para elas? E às vezes até é legal perguntar. Chega e pergunta, né? Pergunta para o pai, pergunta para a mãe, pergunta para a irmã. Deixa eu te perguntar qual é a visão que tu tem de mim, como pessoa, para ver se bate, se tem congruência o que eu penso e o que a minha irmã, por exemplo, está pensando de mim. E daqui a pouco pergunta para uma pessoa conhecida, lá para um conhecido, para um amigo distante, de repente, aquele amigo que às vezes a gente não vê faz quase um ano ou dois. Vem cá, deixa eu te perguntar, eu estou fazendo um exercício aqui, eu queria saber a tua opinião. O que tu pensa de mim? Porque às vezes a pessoa passa um ano, dois sem te ver. E aí ela tinha uma visão de ti e com o passar do tempo, isso se afastou. Qual é a visão atual que essa pessoa tem de mim? Então façam esse exercício até para ter um ajuste de personalidade, para eu ter ser uma pessoa só. Né? Que às vezes eu posso ser uma pessoa maravilhosa, mas eu estou comunicando o meu corpo, o meu rosto, o meu sorriso, o meu olhar talvez está comunicando de uma forma negativa quem eu sou. Então tentem se autoavaliar. Outra questão também, que é um ponto bem bacana, é a autoestima. O que é autoestimar-se, né? Autoestima vem de autoestimar-se. É tu estar num estágio tão bem contigo mesma que tu consegue te estimar. É tu te olhar no espelho, te achar bonita, te achar linda, saber que tu botar um batom vermelho vai te fazer um efeito imenso no teu dia. Porque tu tá de bem contigo. Se eu tiver de maquiagem ou sem maquiagem, eu tô legal comigo mesma. Se eu fiz chapinha no cabelo ou não fiz, igual eu vou estar legal comigo mesma. Então, se autoestimar é ter essa certeza da autoaceitação. É se aceitar exatamente como é. Com os quilinhos a mais, com os quilinhos a menos. É estar se gostando, não sempre tentar entrar dentro de um padrão de beleza que a sociedade exige. Aquele padrão de que tem que usar a cinta modeladora para apertar a barriga e ficar com a cinturinha. Tem que tomar o chá para emagrecer, porque todo mundo está tomando chá para emagrecer. Tenho que usar os cílios, colocar cílios, porque todo mundo está usando cílios. Tenho que botar a unha, porque todo mundo está botando a unha. Então, às vezes, a gente segue tendências, padrões da sociedade que talvez a gente nem esteja afim de estar dentro daquilo ali. Mas a gente faz porque a gente está num ambiente onde todo mundo está igual. Mas talvez eu não queira ser igual, eu quero ser diferente. E aí eu não vou seguir o padrão. Eu vou usar da minha beleza, do meu jeito de ser, da minha forma cativante de ser, para me autoestimar todos os dias. Então, a autoestima caminha junto com a autoaceitação. No momento que eu me aceito,
que eu me identifico exatamente o meu corpo e o meu cabelo, o jeito que eu sou, eu me aceito assim. Eu sei que eu preciso melhorar algumas coisas, mas por enquanto tá bom assim. E aos poucos eu vou me trabalhando para melhorar cada vez mais. Então, às vezes, a gente se cobra demais, se cobra padrões e também a gente acha que se a gente seguir certos padrões, a outra pessoa lá que tá, por exemplo, o marido, ou o contatinho, ou o futuro namorado, ele vai nos aprovar ou reprovar pela nossa forma de ser, né? Eu conheço muitas histórias de mulheres que vivem sobre a aprovação do cara. Então, tipo, se ele gostou, se ele achou legal, ai, tá bom, então quer dizer que eu tô bonita. Agora, se ele já me olhou meio atravessado, sinal que hoje eu não tô abafando. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar entrar dentro do padrão lá que a sociedade exige. Porque tem homem que gosta que a mulher tenha unha grande, tem homem que gosta que a mulher esteja maquiada sempre, tem homem que gosta de mulher que tem cabelão comprido, tem homem, enfim, tem vários tipos de gosto, né? E aí, como é que eu vou me relacionar com a outra pessoa desse jeito? Eu quero entrar dentro do padrão, mas eu não preciso me forçar a entrar no padrão. Eu tenho que ser eu mesma. É a mesma coisa que eu calçar um número 38 e querer botar um sapato 35. Não dá. É forçar para entrar dentro de um padrão para outra pessoa te aceitar. Isso não é ser tu mesma. Isso não é se autoestimar. Muito pelo contrário, é estar desconstruindo toda a tua imagem, toda a pessoa maravilhosa que tu é, para caber dentro de um padrão de uma pessoa que talvez tu nem saiba se tu vai ficar ou não. E daqui a pouco ele encontra uma que é o natural, é o que é, e para ele vai ser muito melhor se relacionar com aquela pessoa do que para ti que está tentando te encaixar dentro do padrão, né? Então, tá entrando uma aqui. Posso fazer uma pergunta? Claro, pode. Essas questões que você levantou agora, que tem mulheres que elas ficam aguardando aceitação, né? Sim. E aí, tipo, se fez alguma coisa que o cara não gostou, o cara falou, daí não faz mais, né? Então, assim, eu sou bem revoltada com isso. Eu tenho algumas amigas que acontecem isso com elas. E aí eu fico assim, muito chateada, sabe? E porque eu não aceito isso, né? Eu jamais aceitaria isso num relacionamento, alguém me dizer, me ditar as regras e eu ter que ser de acordo com aquela pessoa. Tipo assim, ter que excluir uma rede social, não poder falar com ninguém, não poder responder uma mensagem de um amigo, não poder ter um cliente homem, atender um cliente homem, sabe? Fazer uma visita num cliente homem. Então, assim, eu fico muito revoltada com isso, né? E aí, o que você nos diria, assim, para a gente fazer quando elas vêm e nos compartilha isso com a gente, né? Porque aí eu tenho, no caso, compartilham comigo e dizem assim, aconteceu isso e isso, o que tu acha que eu devo fazer? Eu já disse, mas dá um pé na bunda do cara, né? Pelo amor de Deus. Tu é uma mulher maravilhosa, você tem a tua profissão, né? Tu sempre, para você estar vivendo, tu tem 40 anos, tu tá vivendo sobre regras, né? Exatamente. Sabe, Carol, que quando esse tipo de situação acontece, né? O que a gente pode fazer? Nós, amigas, né? Eu sempre recomendo para as minhas amigas olhar mais para si, sabe? Olha mais para ti, olha mais para quem tu é, porque a gente não precisa se encaixar em padrão, num padrão que os outros estabelecem. Então, às vezes, como eu falei, acontece de que o cara lá gosta. Eu já tive uma situação dessa de amigas minhas dizer assim para mim: eu fico com a unha grande. Boa noite, Lu, tudo bem? E entrou mais uma outra moça aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Eu uso. Boa noite. Tudo Desculpa, bem? Gurias, desliguei a câmera só porque eu tô meio atrapalhada aqui em casa Tudo fazendo as bem, coisas, mas tô tranquilo. escutando vocês, tá? Tranquilo. Muito obrigada.
E, Carol, assim, o que acontece, né? Eu tenho amigas minhas, né? Já tive situações de amigas que disseram para mim assim, eu me mantenho com a unha sempre feita, a unha é de acrílico, enfim, e tal, porque o fulano lá gosta que eu esteja sempre com a unha grande. E aí um dia eu disse para ela assim, tu mantém a tua unha grande porque tu gosta ou porque tu faz para agradar? Ah, não, porque se eu tirar a unha é capaz até de eu perder um namorado. E eu, oi? Então, no momento que tu começa a te encaixar num padrão só para satisfazer a felicidade do outro, tu está satisfazendo o outro e não está satisfazendo a ti. Então, no momento que tu deixa de ser quem tu é, que tu perde a tua essência como pessoa para ir lá agradar o cara. Ah, por exemplo, o cara gosta lá de... como é que eu vou dizer para vocês? Dá um exemplo aí, um exemplo chulo. Ah, sair com o cara gosta lá de sexo anal. E, por exemplo, nunca vou fazer somente para agradar aquela pessoa, né? Então, onde é que está o meu... Onde é que está Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu acho que deu uma travada aqui a Carol. Então, no momento que isso acontece, aonde que está o meu... Vocês estão conseguindo me ouvir? Está falhando? Onde é que está a minha essência como pessoa? Onde é que está o meu eu? Se eu estou fazendo lá de tudo para agradar a outra pessoa e não estou agradando a mim. Então, daqui a pouco eu estou tentando buscar uma felicidade, uma falsa felicidade. Estou achando que, de repente, aquele lá é o cara, mas, na verdade, daqui a pouco ele pode estar bloqueando o caminho dele de encontrar uma pessoa que supra as necessidades dele e que tu não precise te forçar a entrar dentro do sapato 35, como foi o exemplo que eu falei, né? Porque no momento que eu tô fazendo isso, eu tô me diminuindo como pessoa. Se eu tô fazendo algo para só agradar o outro, eu tô perdendo a minha identidade. Isso aí, Lu. Tô perdendo a minha identidade e tô deixando de ser quem eu sou. Então, não é necessário. Como eu disse, daqui a pouco tu vira a esquina e tu encontra alguém exatamente do jeito e da forma que tu quer. Ou, de repente, aquele cara encontra daqui a pouco uma pessoa suprindo aquela necessidade dele, aquela vontade dele. Então, é muito... Essa questão da autoestima entra justamente nessa pergunta da Carol aí. Autoestima é tu te aceitar. E tu não precisa fazer nada forçado. As coisas têm que ser o natural. O que foi, Fran? Fecha os áudios, talvez seja por isso que está travando. Estão todas de áudio fechadas, com exceção da Thaís e da Simone. Deixa eu tentar fechar aqui. Vamos fechar aqui. Aí. Estão conseguindo me ouvir bem? Então, seguindo então. Então, autoestimar-se é se aceitar com as suas imperfeições, se aceitar como se é, e não ficar, e também uma questão bem forte, não ficar se autodependendo da aprovação do próximo. Então, ficar naquela dependência do que o outro, se o outro aprova, se o outro reprova. Ah, se eu fizer tal coisa, será que vão me aprovar? Será que vão me aceitar? Será que vão me excluir, vão me bloquear? Não. Eu tenho que ser quem eu sou. Para tu ter uma pessoa de valor do teu lado, construir um relacionamento de valor, manter uma relação de valor, tu tem que ser tu mesmo, te aceitando os teus defeitos, as tuas qualidades, tudo que tu fizer por livre e espontânea vontade para te melhorar como pessoa, ok. Mas agora, se tu for querer te encaixar dentro lá do padrão que a outra pessoa deseja, tu vai estar perdendo totalmente a tua essência.
E quando a gente perde a nossa essência, a gente fica sem graça, porque a gente fica robô, né, marionete das outras pessoas. Porque aí todo mundo pode te manipular a todo momento. E isso não é só dentro do relacionamento, é dentro do ambiente de trabalho, é com os nossos amigos. Eu não posso querer, por exemplo, eu tenho amigas minhas que já colocaram, por exemplo, colocaram botox e já me disseram, Fran, por que tu não bota botox na área dos olhos? Eu disse, não quero, porque eu tô bem assim, eu sou feliz como eu sou. Eu não sou obrigada a manter o padrão que os outros querem, né? Eu sou quem eu sou e quem gosta de mim como eu sou. Hoje eu tenho um relacionamento e esse relacionamento ele foi construído em cima de muito diálogo, de muita conversa, principalmente de muita transparência. Acho que a sinceridade ela sempre vai economizar tempo. Então, quando eu não gosto do que a outra pessoa faz, eu vou apontar, eu vou falar e eu vou tentar consertar, né? A outra pessoa tem que se permitir também consertar aquele erro para poder ajustar as velas e seguir. E hoje em dia o que eu vejo muito, às vezes as mulheres por carência, elas acabam se envolvendo em relacionamentos tóxicos. Relacionamentos que eu sou obrigada lá a usar a roupa tal, porque senão o fulano não vai gostar. Relacionamento tóxico que eu tenho que excluir a minha rede social, porque o fulano é ciumento, vai lá e vai mexer na rede social. Relacionamento tóxico porque eu não posso mais ficar falando com as minhas amigas até altas horas da noite, porque acha que eu estou falando com um homem. Então, isso é ter relações tóxicas. E é como eu falei lá no início, né, desse nosso assunto aqui. A carência é a mesma coisa que entrar no supermercado com fome. Tu come o que vem pela frente. Então, se eu tô com fome e entrei no supermercado, eu posso pegar qualquer coisa que tem ali. E geralmente é isso que acontece. Geralmente tem muita mulher, às vezes são mulheres já resolvidas na vida, são mulheres que têm, né, um bom poder já aquisitivo, construíram uma carreira, construíram uma vida, mas não conseguem ninguém. Por quê? Primeiro porque elas não sabem, não souberam viver a sua solitude. Que nem a Renata disse lá, eu estou solteira e eu curto isso. E é legal tu estar solteira e curtir essa solteirice. Acreditar que ser solteira não é ruim, não é horrível, não vou ficar pra tia. Daqui a pouco, pá, no estalar de dedos, aparece o cara na tua vida e tudo muda, né? O cara que tu quer, aquele cara lá que tu pensou pra tua vida. Ou daqui a pouco eu posso ficar mais 1 ano, 2, 3 solteira e ficar numa boa. Não preciso ter aquele desespero de ter alguém. Às vezes eu escuto, e aí, como é que tá? Às vezes pessoas que eu não vejo há muito tempo. Como é que tu tá? Ah, tô bem. só tem aparecido lixo na minha vida. Por que será que tem aparecido lixo? Porque tu tá atraindo lixo. Tu é aquilo exatamente que tu atrai. Se tu atrai esse tipo de pessoa, tu terá esse tipo de pessoa na tua vida. Então, no momento que eu pego qualquer coisa, que eu uso a carência, eu tô sujeita a viver uma relação de estatística, que nem eu digo. Daqui a pouco é mais uma lá na estatística na TV lá, né? No feminicídio da Maria da Penha. Então, um conselho final, porque está quase estourando o nosso tempo aqui do Zoom, né? Procurem conhecer as emoções de vocês, viver em relações proveitosas, conheçam a outra pessoa, entendam a outra pessoa, antes de querer dizer, eu conheço bem, conheçam vocês mesmos vocês mesmas em primeiro lugar. Tenham autoestima, se aceitem, se amem como vocês são. E vocês vão perceber que tudo muda. Essa nossa conversa, esse nosso aulão, ele vai ficar gravado. Depois, se vocês quiserem rever, eu vou colocar lá no nosso grupo, tá? Eu tô gravando aqui. Eu vou colocar ele lá e depois eu vou, na sequência, eu preparei alguns exercícios para vocês também fazerem algumas reflexões, tirarem as dúvidas de vocês e para que a gente possa aí se conhecer e conversar um pouquinho mais. Tá certo, gurias? Espero que vocês tenham gostado. Coloquem lá o feedback de vocês no grupo, vocês que assistiram, tá? E eu estou muito feliz de ter todas vocês aqui. Um beijão, muito obrigada e uma boa noite.
Boa noite. Eu escutei pouco, mas o pouco já foi válido, viu? Coisa boa, Desculpa coisa não ter boa. entrado antes.